Olá, meninas e meninos, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui para mais um Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Hildegarda Brito, vou estar aqui convosco durante algumas semanas para trabalhar com os alunos do 4º ano. E como sabem, no ano passado não terminaram a matéria, pois não? No 3º trimestre não houve aulas, então nós vamos dar continuidade às matérias do 3º trimestre. Mas antes disso, não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde. Vocês já sabem que devem lavar sempre as mãos antes de comer, mas também para prevenção da Covid-19. E já sabem que devem usar álcool gel sempre que tocarem algum objeto, usar máscaras nos lugares públicos, porque só assim podemos ficar livres dessa pandemia. E agora sim, vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar um texto informativo, mas também vamos estudar família de palavras. Então, convido-vos agora a prepararem o vosso material para começarmos. Temos aqui o assunto da aula que eu acabei de dizer, leitura e compreensão do texto informativo e o texto, o que podemos fazer, do vosso manual do ano passado. Não se esqueçam. E também família de palavras. Agora, convido-vos a observarem a imagem que vem a seguir. Prestem atenção, vejam todos os detalhes da imagem. Já viram? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas referentes à imagem. Prestem atenção e deem as vossas respostas lá em casa. O que é que vocês estão a ver nesta imagem? O que é que vocês estão a ver nesta imagem? Ah, muito bem, meninos que estão ali, não é? Juntamente com uma outra figura. E de que figura se trata? Vejam a figura que está no meio. Muito bem, é o nosso querido planeta, planeta Terra. E agora vamos mais questões. Os meninos aqui estão contentes ou estão tristes? Evidentemente, viram que estão todos contentes. E o nosso planeta também. Mas por que é que estão contentes? Sabem por que é que estão contentes? Porque são muito amigos, não é? E tratam-se muito bem. E quando nós somos amigos, devemos nos tratar-nos uns aos outros muito bem. Então, vamos ver mais detalhes aqui que mostram que são amigos. Viram os coraçõezinhos, não é? Claro, quando gostamos de alguém, sempre demonstramos com desenhos ou imagens do nosso coração, que é símbolo de amor e de amizade. Agora, para sermos amigos de alguém, também devemos respeitar as pessoas, não é? Devemos respeitar os nossos amigos. E aqui está a mostrar também que os meninos respeitam o planeta. E o que é respeitar o planeta? É tratar adequadamente o nosso planeta, porque o planeta é a nossa casa, é onde nós vivemos, onde nós temos as nossas coisas, não é? Por isso deve estar bem arranjada, bem arrumada, para ter condições de habitabilidade. Então, é por isso que nesta figura os meninos estão a mostrar como é que nós devemos tratar o planeta. E vamos continuar. Agora, de uma forma geral, a figura nos transmite, né, essa imagem e a preocupação das crianças. O que é que as crianças querem nos dizer aqui? As crianças aqui estão a nos pedir algumas coisas. As crianças apelam à solidariedade, amizade entre os homens. Também
A figura transmite espírito de entreajuda e alegria. Vocês podem ver que estão contentes. E também apelam pela proteção do planeta Terra. Entendido? Então, quando nós temos um amigo, devemos respeitá-lo ou respeitá-la se for uma amiga. Porque só assim teremos uma vida mais feliz, vivemos mais felizes e nos relacionamos melhor. Tá bem? E então, vamos ver agora a imagem seguinte, não é? Que é do vosso manual. Vocês vão abrir o vosso manual na página 48. E não se esqueçam, manual do ano passado. Vamos lá, abram o vosso manual na página 48. E agora, acompanhem a leitura da professora, porque logo de seguida terão de responder algumas questões. O que podemos fazer? Nós, as crianças, faremos pequenos esforços diários para transformar as coisas ruins em coisas boas. Iremos tratar todos muito bem e dividir melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e felicidade. Além disso, pediremos aos adultos o maior esforço, os nossos pais, parentes e vizinhos, para que se empenhem em construir um mundo melhor para todos, que seja justo, sustentável, que respeite os direitos humanos, que preserve a natureza e defenda a ideia da paz. Estão a ouvir? Isso quer dizer que a imagem que nós vimos antes também está a nos transmitir a ideia que as crianças puseram aqui no texto. E agora vamos continuar. Compreensão do texto. Vou fazer algumas questões para ver se de facto entenderam o texto. Vamos lá. Quantos parágrafos tem o texto? Muito bem, o texto tem 2 parágrafos. E vamos à questão seguinte. Na questão seguinte, temos uma frase. Não é? Leiam atentamente a frase e vejam o que é que a professora pede para fazerem. Vamos lá. Atentem na seguinte passagem do texto e sublinhem os nomes. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e felicidade. Vamos lá sublinhar os nomes ou substantivos. E conseguiram identificar os nomes? Então vamos lá, a professora vai vos ajudar. Nesta frase, temos alguns nomes. E vamos lá? Alegria, felicidade. Muito bem, conseguiram sublinhar os nomes. E vamos continuar. E agora vamos à pergunta 3. Prestem atenção. Indiquem um título sugestivo para este texto. Mas antes de indicarem o título, vamos reler novamente o texto. Já terminaram de fazer a segunda leitura? Agora sim, podem escolher o título. E conseguiram escolher um título para o texto? Então vamos lá. Eu tenho alguma sugestão, mas não vou dar agora. Sei que lá em casa todos já arranjaram belos títulos. Vamos lá? Quero ouvir. E o João conseguiu? A Maria José também conseguiu. Ah, pois bem. Agora vamos lá ver outras sugestões. Muito bem. Planeta Saudável. É um belo título, pois não? Claro, porque o texto também refere ao nosso planeta.
planeta e a forma como devemos tratá-lo. Agora, vamos lá continuar com o nosso texto. Completem os espaços com a ajuda do texto. Os espaços que estão ali devem ser completos com as palavras que estão no vosso livro. Por isso é que devem ter sempre presente o vosso texto. As crianças fazem esforços diários e transformam as coisas ruins em muito bem, coisas boas. Estão com o livro à frente? Então vamos lá, continuar. Se as crianças ajudarem e respeitarem os outros, viverão com muito mais alegria e felicidade. As crianças pedem um maior esforço aos pais, parentes e vizinhos para construírem um mundo que seja justo, sustentável, que respeite os direitos humanos. Não é? É um pedido muito importante, porque as crianças são o futuro, precisam ter um planeta saudável para poderem viver, não é? Para poderem usufruir dos recursos que a natureza nos dispõe. Por isso fizeram um bonito apelo aos pais, aos vizinhos, aos amigos, para protegerem a natureza, o nosso planeta. E vamos continuar essa viagem. Agora vamos falar um bocadinho do texto informativo. O que é um texto informativo? É um tipo de texto que tem como objetivo transmitir informações sobre um determinado assunto. Então, vocês podem ver que um texto informativo serve para transmitir informações, não é? E no nosso dia a dia nós ouvimos muitas informações pela rádio, televisão, jornal, não é? E temos textos informativos, tanto orais como escritos. E vamos continuar agora. Quais são as características de um texto informativo? Ou seja, como é um texto informativo? O que é que traz um texto informativo? Um texto informativo apresenta descrições, explicações e tem uma linguagem clara e precisa. De facto, é verdade. Quando se dá uma informação, devemos ser claros, devemos ser diretos, não é? É por isso que quando nós vamos ouvir um telejornal ou ler um jornal, nós vamos focados para saber o que aconteceu, onde, como, de que se está a falar, não é? E se por um determinado momento começou uma conversa ou aparecer uma informação com linguagem muito complicada, já fazer rodeios, as pessoas acabam por desistir. É por isso que um texto informativo deve ser claro e direto. E continuando, observem e leiam a seguinte frase. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e felicidade. Isso é verdade. Basta haver respeito e ajuda que as pessoas vivam melhor, são mais felizes, não é? É isso que a nossa frase quer nos transmitir. Agora, as palavras destacadas a vermelho, estão a ver duas palavras destacadas ali? Alegria e felicidade. As palavras destacadas surgiram de que outras palavras? Normalmente, nós encontramos palavras que se assemelham, que se parecem, que têm algo em comum, não é? Então, vocês vão fazer um pequeno exercício mental. Vão tentar lembrar de alguma palavra que se parece com a palavra alegria ou felicidade, ou que se escreve quase da mesma maneira. Tentem lembrar. Conseguiram?
lembrar de alguma palavra? Então vou agora descobrir isso. Então vamos lá. Alegre, muito bem. Tem algo a ver com a palavra alegria. Feliz também se relaciona muito com a palavra felicidade. Muito bem, meninos. Já vi que estão atentos e estão a compreender muito bem a matéria. Agora vamos continuar. Observem as palavras, né? Alegre e feliz. E escrevam outras palavras que tenham a mesma origem. Vocês vão aqui escrever outras palavras, já vimos a alegria, que tem a mesma origem que a palavra alegre, ou seja, que escreve-se quase da mesma maneira. Entendido? Então vamos lá. Tentem descobrir. Conseguiram? Bora, vamos lá. Uma palavra que se parece com a palavra alegre, que tem a mesma origem. Muito bem, a alegria que nós já tínhamos visto. Mas, alegremente. Outra, alegrar. Estão a reparar que essas palavras começam com as mesmas letras, não é? Estão a ver? Tem a mesma origem. Vamos ver agora com a palavra feliz. Felicidade, felizmente, felizardo. Muito bem, meninos. Já vi que conseguiram. E existem mais e mais palavras dessas famílias. Ok? Então agora vamos descobrir mais palavras. Observem o quadro ao lado. Temos um conjunto de palavras: terra, terreno, terreiro, enterrar, terraço, terramoto, terrestre. E agora vamos às questões que têm a ver com aquelas palavras todas. Que relação existe entre essas palavras? Vejam aquelas palavras. Se tem alguma relação entre elas. B. São parecidas? Achas que são parecidas? Usam as mesmas letras? Têm o mesmo significado? Tem alguma parte em comum? Qual? Vocês vão pensar que daqui a pouco vou pedir a resposta. Vejam muito bem as palavras. E conseguiram? Claro! Agora vamos lá responder as questões. Existe a relação entre essas palavras? Existe. Por quê? Reparem que todas aquelas palavras parece que têm a mesma origem, vieram de uma mesma palavra. Por isso é que tem uma relação comum, a origem. São parecidas? São parecidas. Não são a mesma coisa, são parecidas. Reparem que existem umas letras, aqui estão umas letras ali, que são iguais em todas elas. Não é? Dá a sensação que são quase semelhantes. Usam as mesmas letras, eu acabei de dizer, todas as letras não são iguais, mas algumas letras, sim. Tem o mesmo significado? Não tem o mesmo significado. Bem? Tem alguma parte em comum? Qual? Tem. E vocês podem reparar. As letras que têm em comum. As 4 letras em comum. Não é? E agora vamos ver aqui. Todas essas palavras têm uma parte em comum. Essa parte em comum, as 4 letras. Terra. Em todas elas, a que se chama radical, que é a parte que forma, não é, aquelas palavras. Isso quer dizer que essas palavras
têm a mesma origem. Vieram de uma mesma palavra. E de que palavra se trata? Então, pertencem à mesma família de palavras. Se têm as mesmas letras, não é? Que se chama radical, vieram de uma mesma palavra, é claro, pertencem à mesma família. Não é? Como as pessoas, quando são da mesma família, normalmente têm o mesmo apelido. Também nas letras isso funciona assim. Então vamos ver. Agora vamos descobrir qual é a origem. Quem é a palavra mãe? Quem é que deu a origem a essas palavras? Sabes? Muito bem. Eu sabia que vocês sabem, não é? Então vamos lá. Essas palavras tiveram a origem da palavra terra. Ok? Vieram da palavra terra. Então a palavra terra é a palavra mãe. Ok? Muito bem. E vamos para... Escrevam a família da palavra mar. Mar é uma outra palavra, não é? É a palavra mãe, a palavra original. E a partir da palavra mar, podemos formar a sua família, com várias outras palavras que têm as mesmas letrinhas que mar. Então vamos lá ver. Conseguiram? Maremoto, muito bem. Marítimo. Marinheiro. Marisco. E podem reparar aqui que as três primeiras letrinhas são todas iguais. A palavra mãe, a palavra original, que é a palavra mar. E essas palavras todas têm algo a ver com mar, se relacionam com mar. Agora, imagina se algum aluno, por engano, tivesse escrito martelo. Martelo também tem mar, mas não é a família da palavra mar. Por quê? Porque martelo não tem nada a ver com o mar. Não se relaciona com o mar. Ok? Não pertence àquela área vocabular. Ok? Então, por isso é que nós devemos ter muito cuidado também quando escolhemos palavras da mesma família, porque elas se relacionam. É como a palavra terra. Todas as outras, aquelas palavras têm uma relação entre si. Então, por isso, falam quase da mesma coisa. Ok? Muito bem, vamos ao exercício seguinte. O exercício seguinte deve ser feito em casa, não é? E vão praticar em casa, não é? Para melhor entenderem família de palavras. Então vamos lá. Lê o texto do teu manual na página 97 e responde os exercícios 2 e 3. Não se esqueçam, o teu manual do ano passado. Vamos ao exercício 2. Circula a palavra que não pertence à família da palavra vento. Vocês vão circular apenas a palavra que não pertence, que não é da família da palavra vento. Seguir. 3. Encontra a resposta para esta adivinha. Eu sou uma palavra da mesma família da palavra chuva. Sou um adjetivo masculino. Quem sou eu? Agora, terão também de relembrar um bocadinho os adjetivos. Tá bem? E esse adjetivo pertence à família da palavra chuva. Tem a ver com chuva. Então, vamos lá. Em casa, não se esqueçam. Tem de responder a adivinha. Na aula de hoje,
Fizemos a leitura e compreensão do texto 3, o que podemos fazer. Também estudamos um bocadinho sobre texto informativo e ficamos a saber um pouco sobre família de palavras. Pois é, nós estudamos esses conteúdos. Espero que tenham aprendido e tenham gostado também. E assim terminamos a aula de hoje. Muito obrigada pela vossa presença e espero o vosso encontro na próxima aula. Até lá, fiquem bem e não se esqueçam, façam higiene das mãos.